Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo para mais uma edição do Gazeta Entrevista dessa sexta-feira, 21 de maio de 2021. Muito obrigado pela sua companhia em todo o estado do Acre. Hoje nós temos um programa especial, vamos receber a ex-prefeita de Rio Branco e atual secretária estadual de Educação, Socorro Neri, para 2 blocos de entrevista. E no terceiro bloco, o convidado é o Dr. Guilherme Pulit, ele que é presidente do Sindicato dos Médicos do Acre. E a gente começa conversando com a professora Socorro Neri, atual secretária estadual de Educação, ex-prefeita da capital, que vem para a gente bater um papo sobre um assunto que está em pauta nos últimos dias aqui na capital acreana, que é a tentativa de criação de uma CPI sobre a iluminação de LED. Esse projeto da iluminação de LED da capital começou ainda na gestão da prefeita Socorro Neri, foi implantado na gestão da ex-prefeita Socorro Neri, melhor dizendo, e aí agora surgiu a possibilidade de uma criação de CPI. A professora Socorro Neri tem falado um pouco sobre o assunto, apenas fez algumas publicações nas redes sociais, mas hoje está aqui conosco para falar sobre esse assunto, esclarecer alguns pontos, se existem alguns pontos em dúvida, está à disposição para esclarecer hoje com a gente. Obrigado pela presença, professora, seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista, boa tarde. Boa tarde, eu é que agradeço a oportunidade de levar esclarecimentos para a nossa população, que tem todo o direito de ser bem informada sobre a aplicação dos recursos públicos. Professora, como a senhora tem acompanhado esse debate nos últimos dias, de repente surge a possibilidade da criação de uma CPI para se investigar esse projeto de iluminação de LED na capital acreana, que foi um projeto que foi implantado na sua gestão desde 2009, né, com a liberação da contratação de um empréstimo, e em 2019 com a execução desse projeto, né? Eu tenho acompanhado pelo que sai nas redes sociais, na mídia, tenho acompanhado pouco em razão da minha nova missão, meu novo desafio, né, que tem me ocupado realmente muito, né, para dar conta de cumprir essa nova missão. Mas tenho acompanhado e compreendo que é preciso sempre esclarecer aquilo que se tem dúvida. Nós estamos falando de recursos públicos, de uma operação de crédito, onde as parcelas dessa operação de crédito vão ser pagas com a redução da conta de consumo da energia pública, da iluminação pública. Quando esse projeto ele é paralisado, é preciso, portanto, entender por que ele está paralisado, por que o trabalho não está avançando, de modo a contemplar a cidade inteira, como está previsto no projeto. Como foi uma ação iniciada na minha gestão, eu penso que estou mesmo à disposição para prestar todos os esclarecimentos que se fizerem necessários. Eu mesma, agora, diante dessas dúvidas, já solicitei ao TCE, ao Tribunal de Contas do Estado, que faça uma auditoria nesse contrato. Nós estamos falando de um único contrato, não é, de iluminação pública, da chamada eficientização da iluminação, com a substituição das lâmpadas a vapor por lâmpadas LED, para que garantem, né, uma iluminação melhor, e tem uma durabilidade maior, e ao mesmo tempo tem uma redução expressiva nos custos da energia. Portanto, é preciso esclarecer como é que nós fizemos isso. Eu estou à disposição, já disse aos vereadores que conheço que eu estou à disposição para participar de uma audiência pública, para ir à Câmara se eles me convidarem. Esclarecer sempre é muito bom, mas ao mesmo tempo eu pedi já ao TCE que faça a apuração desse contrato. Professor, essa operação de crédito era no valor de 48 milhões de reais, correto? O que foi feito durante o que foi executado do serviço durante a gestão da senhora e quanto foi pago a essa empresa? Correto. A operação de crédito ela foi de 48 milhões em razão de que
o projeto prévio, né, com o qual trabalhamos para solicitar a operação de crédito, apontava a necessidade de 48 milhões. Mas na licitação, o processo licitatório foi muito longo, muito demorado, envolveu o tempo inteiro as empresas recorriam à justiça, né, disputando entre elas. Na licitação, foi vencedor um consórcio de empresas que apresentou um preço de 33 milhões e pouquinho, né? De modo que ali já o município já economizou, ao invés de gastar 48 milhões com esse projeto, passa a gastar somente 33 milhões e pouco. Já houve, portanto, ali uma grande economia na licitação. Esse contrato com esse consórcio vencedor foi firmado e o trabalho iniciou em agosto de 2020, com a previsão inicial de 6 meses, né, de execução. Mas no próprio contrato já há a previsão de prorrogar a execução por igual período, né, conforme se mostrar necessário. Nós executamos de agosto de 2020 até o dia 21 de dezembro de 2020, executamos, para você ter uma ideia, 67,2% do projeto, gastando, portanto, utilizando, portanto, 22 milhões 532 mil 399,72 centavos. Todo o saldo do contrato de 33 milhões, né? Todo o saldo desse contrato ficou na conta específica dessa operação de crédito na Caixa Econômica Federal. E é importante eu lhe dizer, Gabriel, porque ajuda quem está em casa também querendo entender, que nós fizemos essa operação de crédito porque a cidade de Rio Branco estava entrando em colapso no que se refere à iluminação pública. Aquilo que se arrecada, que todos nós pagamos de taxa de iluminação, que é a chamada COSIP, né, que é a fonte de financiamento da iluminação pública, aquilo que se arrecadava à época, não era suficiente para manter a iluminação pública, que paga a conta de consumo de energia da iluminação pública, mais conta de manutenção, de substituições de peças, né, de lâmpadas, e também estava inviabilizada a possibilidade do município fazer qualquer tipo de novos investimentos, de atender ruas, áreas da cidade que haviam crescido e que não tinham recebido ainda a iluminação pública. De modo que havia necessidade, tanto é que a prefeitura, à época, na gestão anterior, estava discutindo resolver esse problema por meio de uma PPP. Não avançou, não prosperou, em razão mesmo de que a PPP, que é a parceria público-privada, ela exige também investimento público. O município teria que colocar recursos nessa ação, coisa que na operação de crédito não coloca. Professora... Nós demonstramos no projeto que há um casamento, né, da redução da conta de energia da iluminação pública com o pagamento da operação de crédito, de modo que não há uma despesa a mais para o município. E isso se confirmou com esse 67,2% executado ainda até o dia 21 de dezembro, nós tivemos uma redução bem significativa. Deixa eu ver o valor para te mostrar aqui. Tivemos uma redução bem significativa desse valor da iluminação pública. Chegou, né, o valor de 324 mil, por exemplo, até dezembro, na conta de consumo da energia da iluminação pública. Quando concluir a execução de todo o projeto, nós vamos chegar, o município de Rio Branco vai chegar a 559 mil de redução nessa conta de energia da iluminação pública. Recurso que vai ser suficiente para pagar toda a operação de crédito, as parcelas, né, dessa operação de crédito. Mas diga. Professora, um dos questionamentos, inclusive de alguns vereadores, é por que foi encerrado, então, esse contrato, sendo que o contrato estava vigente ainda, porque havia começado em agosto, era um contrato de 6 meses, tinha o dinheiro para executar o projeto.
Por que então foi encerrado esse contrato no final de dezembro? Por que não se deu continuidade, sendo que hoje a gente tem ainda diversos bairros de Rio Branco às escuras? Isso está se tratando aí de um grande equívoco. Eu fico surpresa de ver pessoas com formação em direito cometendo equívocos tão banais, tão absurdos quanto esse. O que a secretaria à época, a Secretaria de Zeladoria, com o secretário, o que a secretaria fez à época? Informou, fez um termo com o consórcio, suspendendo a realização de serviços após o dia 21 de dezembro, e dizendo a razão, dizendo que era porque se precisava, né, cumprir trâmites para efetuar todos os pagamentos das medições realizadas até o dia 21 de dezembro, dentro da gestão, de modo que a gestão pudesse passar para a gestão seguinte a conta em dia, ou seja, todo o trabalho executado, feito medição, aprovado pela Comissão de Transparência, aprovado pela Caixa Econômica Federal e pago à empresa. A partir, portanto, do dia 1º de janeiro de 2021, a nova gestão poderia simplesmente dar uma nova ordem de serviço, retomando a execução dos serviços. O contrato não foi cancelado, o contrato não foi anulado, o contrato continuou vigente. O que fizemos foi muito mais o que fizemos em todas as áreas, foi o cuidado de deixar o contrato vigente, mas de sanar as despesas até o momento, né, da nossa gestão, para não deixar para o prefeito, com a sua equipe, uma despesa a ser paga da gestão anterior. Isso eu tive todo o cuidado de fazer com a minha equipe. Então, foi uma forma de cuidado, tanto para a manutenção dos serviços, quanto com a nova gestão, a forma de cuidar que nós fizemos e que hoje tem sido equivocadamente interpretada e tem sido dado um outro sentido a essa suspensão dos serviços. Há um termo assinado com o consórcio, eu divulguei esse termo também nas minhas redes sociais, em que fica claro, Gabriel, qual a razão. Há um trâmite que precisa ser feito para o pagamento. A legislação exige o quê? Ela exige que tenha um fiscal da obra, que tenha um gestor da obra. Além disso, para além da legislação, para garantir mais transparência, mais lisura, mais zelo na execução desse recurso, eu criei, por iniciativa minha, uma comissão de transparência, envolvendo Secretaria de Zeladoria, Planejamento, Infraestrutura, e trazendo de fora, convidando o CREA, que teve lá um representante, um engenheiro representando, e o Conselho Estadual de Consumidores da Energia Pública. Portanto, essa comissão fazia toda a avaliação do trabalho feito, da medição aprovada pela Secretaria de Zeladoria, antes de enviar para a Caixa Econômica Federal. E professora, todos nós sabemos que a Caixa também faz essa nova verificação antes de efetuar pagamentos. Então, foi um cuidado que nós tivemos para não deixar contas para trás, que a nova gestão tivesse que fazer medição sobre uma execução que ela não era diretamente responsável. Foi esse cuidado. Infelizmente, esse cuidado tem sido muito mal interpretado por alguns. E aqui, professor, a gente costuma dar espaço para todo mundo que é citado ou que não é, que tenha espaço, tenha direito a falar e até a se defender. E aqui no Gazeta Entrevista mesmo, o vereador Emerson Jarud, que é um dos que está propondo essa CPI, ele também questionou a questão dos pagamentos terem sido feitos durante o período eleitoral. E é de direito da senhora agora trazer a sua versão sobre esse questionamento. Olha, outra coisa que me deixa estarrecida. Como é que alguém com formação em direito faz um questionamento desse? Eu penso que quer apenas criar, né, construir uma narrativa de desconstrução da imagem da nossa gestão.
porque é tão absurdo, e os advogados que estejam nos assistindo certamente concordarão com isso, senão nós teríamos o quê? Nós teríamos que ter suspendido coleta de lixo, teríamos que ter suspendido manutenção da cidade, teríamos que ter suspendido operação tapa-buraco, enfim, teríamos que ter parado a prefeitura, feito a suspensão, a interrupção de todos os serviços, se não pudesse, se não fosse legal, efetuar pagamentos de contratos durante o período eleitoral. Quer dizer, é algo completamente descabido, né? Por isso que eu estou pedindo que o TCE, como órgão que tem competência legal, que tem expertise, conhecimento técnico para analisar a execução de um contrato, também analise. Eu penso que nós devemos deixar para trás essa política do ódio, de querer desconstruir pessoas com as quais não são do nosso círculo, né, político. Precisamos superar isso, a cidade precisa avançar. E vamos avançar aqui no Gazeta Entrevista também, professora. Nós vamos para um rápido intervalo e depois do intervalo vamos falar sobre educação, que é a pasta que a senhora está conduzindo agora na Secretaria Estadual de Educação. E esse é o assunto para depois do intervalo, então não saia daí, a gente volta rapidinho aqui no Gazeta Entrevista. Só o tempo de eu tomar um cafezinho. Até já.